Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra na Rádio e TV Lula na Veia. Você gosta daquelas séries de espionagem, de teorias de conspiração? Pois eu vou te dar uma dica. Nos próximos dias, os bolsonaristas estão viabilizando gratuitamente uma minissérie neste sentido. Não entendeu? Eu vou te explicar. Hoje nós ficamos sabendo que o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, mandou a Polícia Federal ouvir uma ex-estagiária do ministro Lewandowski. Ou seja, a suspeita é que esta ex-estagiária estava sendo informante para o Alan dos Santos. Lembram do Alan dos Santos? Aquele youtuber, blogueiro, não sei mais o que ele fazia direito, que fugiu do Brasil quando soube que seria investigado? Pois é, estamos falando dele mesmo. A bolsonarista Tatiana Garcia Bressan teria vazado informações de dentro do STF para o blogueiro Alan dos Santos, acusado de ser um dos comandantes da milícia virtual que propaga fake news e discurso de ódio. Este artigo vocês vão encontrar na revista Fórum. Lá vocês encontrarão maiores detalhes desta reportagem. Mas eu posso acrescentar, né, que hoje, quarta-feira, após a divulgação de conversas entre Tatiana e o blogueiro bolsonarista, acusado de ser um dos comandantes da milícia virtual, Alexandre de Moraes pediu, então, para que a Polícia Federal investigue este caso. As conversas começaram em 23 de outubro de 2018 e vão até março de 2020. Há, inclusive, uma troca de mensagens em que o repórter da revista Fórum comenta o seguinte: a Tatiana teria dito ao Alan que estava lá no escritório do Lewandowski porque ela precisava aprender, ou seja, não porque, né, ela vai de encontro ao que o ministro Lewandowski pratica. O que ela queria era aprender dentro do STF. Aí disse que 2 horas depois dela dizer isto, que ela só estava lá porque ela queria aprender, o Alan dos Santos teria respondido para ela: fique como nossa informante lá. Ao que ela respondeu: será uma honra, estou lá, kkk. Né? Vamos ver se ela vai continuar rindo depois dessa notícia que ela recebeu hoje, né? De que será aí investigada, ou seja, uma espiã bolsonarista dentro do STF, passando informações confidenciais para um blogueiro bolsonarista. Então, é sempre bom ficarmos com nossas anteninhas, né, ligadinhas para sabermos o que falamos e na frente de quem.
Hoje recebi também um comunicado da minha amiga Denise, da Quarta Internacional, em que ela pediu para que nós comunicássemos aos funcionários públicos de São Paulo que o Partido Operário Revolucionário organizou uma agenda de ações para barrar as ações que prejudicam o funcionalismo municipal de São Paulo. Segundo ela, os principais pontos propostos no PLO 07, que altera a lei orgânica do município, conta com pontos estratégicos que irão afetar a grande maioria do funcionalismo municipal paulistano. Um deles é o confisco de 14% da Previdência para todos os aposentados. Só não vai descontar quem ganha até um salário mínimo. Se você está aposentado da Prefeitura de São Paulo e ganha mais que um salário mínimo, você irá sofrer um confisco de 14% nos teus rendimentos para a Previdência. Aumento do tempo e da idade conforme a lei federal para aposentadoria. Então, principalmente quem faz parte da carreira do magistério no município de São Paulo precisa se informar bastante sobre esse PLO 07. Este PLO cria 2 regimes de previdência. Os novos funcionários públicos vão para um regime de capitalização e os ingressantes até dezembro de 2018 ficam no próprio regime que nós conhecemos. Também está previsto aumento da alíquota se houver um déficit no orçamento. Então, olha só, nós sabemos, né, que estas coisas são muito fáceis de acontecer. Então, este PL já está autorizando, quando a prefeitura declarar que está em déficit orçamentário, aumentar a nossa alíquota e não firma para quanto. Então, nós podemos pensar que de 14 vai para 20, de 14 vai para 30, de 14 vai a 50, né? Tudo pode, desde que essa lei orgânica seja aprovada, né? Outros PLs, como os de 650 a 653, também apresentam retrocessos para os servidores públicos municipais, como no caso do PL 652, que penaliza os servidores em licença médica, com desconto de parte desta licença nas férias. Reduz as faltas abonadas de 10 para 6 por ano, mediante reposição das horas não trabalhadas. Inclui alguns penduricalhos, como o próprio aumento do auxílio refeição e alimentação e um adicional de distância, mas não incorpora estas gratificações aos salários na aposentadoria, e assim teremos mais perdas lá para frente. Ontem o POR, ouvindo, né, alguns vereadores,
soube que dos 55 vereadores que nós temos na cidade de São Paulo, bastam 37 para aprovarem estas PLs. Então, no dia 13/10, ou seja, 13 de outubro, haverá uma paralisação geral de toda a rede municipal. E no dia 20 de outubro, em Assembleia Geral, as categorias ligadas ao funcionalismo público municipal irão decidir se entram em greve ou não. Então, esta é a agenda, né, apresentada aí pelo Partido Operário Revolucionário, e nós sabemos que o SINPEM está despertando aí, né, das cinzas, parece que vai voltar à ativa. Vamos ver hoje as notícias no final do dia, porque hoje haveria manifestação na frente do gabinete do prefeito. E aí a gente vai poder avaliar, então, se de verdade o SINPEM, né, que é aí dirigido pelo Cláudio Fonseca, está de volta à ativa e trabalhando pelos trabalhadores da educação, ou se vai continuar fazendo de conta que a coisa não está acontecendo, né? Espero que a gente tenha boas notícias ao término do nosso dia. Outra notícia também que merece destaque hoje é que o DEM, o partido DEM, aprovou a sua fusão com o PSL. O novo partido passará a se chamar União Brasil. O comércio apresentou hoje uma taxa de queda de 3,1% nas vendas referentes ao mês de agosto, destacando que com estes novos índices, o comércio volta ao mesmo patamar que estava em agosto de 2020. O Ministério, né, Público Federal suspeita que um tal de faraó dos bitcoins lavava dinheiro do tráfico e das milícias no Rio de Janeiro. Olha só como o nosso programa está hoje, né, cultural. A gente tem minissérie de espionagem bolsonarista e agora o Ministério Público Federal aponta indícios de que empresa do faraó dos bitcoins, é uma empresa que se chama Gás, aplicava dinheiro do tráfico e da milícia. Polícia Federal suspeita que o tráfico investiu 1,7 milhão na Gás, que é a empresa do faraó dos bitcoins, né? E que a milícia chegou a 2 milhões de investimento. Estes investimentos praticados pelo faraó das bitcoins, que é o Gleidson Acácio dos Santos, é baseado naquele esquema de pirâmide, né? Nós aqui no Brasil, acho que foi na década de 80 que esse esquema de pirâmide fez muito sucesso, né? E que depois, perante as perdas de muitas pessoas, tornou-se crime. A gente sabe que esse esquema de pirâmide, ele ainda atrai alguns desinformados, porque quem está no topo da pirâmide, de verdade consegue receber um dinheirinho aí, vamos dizer.
mas aqueles que entram depois e que vão ficando mais para a base da pirâmide, esses nunca vão ver um tostão sequer, né? Tendo contribuído com a sua parcela dentro do esquema. Além de dar, não recebe o que foi prometido. Então, o Glideson e mais 16 pessoas se tornaram réus sob a acusação de fraude ao sistema financeiro nacional, gestão temerária e organização criminosa. Então, diz o Ministério Público Federal, identificadas informações concretas a respeito da utilização do Grupo Gás para a injeção de recursos oriundos de crimes graves, como tráfico de drogas e constituição e funcionamento de milícias privadas, consta no documento. Então, você, camarada, que está aí nos assistindo e é uma pessoa mais crédula, se te oferecerem esse esquema de pirâmide, não caia nesta falcatrua. Você estará colaborando com um crime federal, né? Então, fica dado aí o recado para vocês. E agora, vamos à nossa pergunta de todos os dias. Hoje tem CPI? Tem sim, senhor. Hoje, a CPI da Covid ouviu o representante, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, mais conhecida como ANS. Paulo Roberto Rebelo Filho. Paulo Roberto fez lá uma introdução ao seu depoimento, apresentou-se muito tranquilo para fazer a sua apresentação e para responder também as perguntas que lhes foram feitas. Antes de começar, contudo, o depoimento, os senadores fizeram vários encaminhamentos para cobrar do Ministério da Saúde algumas informações antes que o relatório final seja fechado. Ontem nós tivemos a oportunidade de dizer que o relatório será fechado no dia 15, que aí o Renan Calheiros ouvirá os senadores que, se quiserem, né, fazer alguma alteração ou alguma proposta no texto final, serão discutidas, e no dia 19, a cerimônia para a entrega deste relatório final. Então, estes senadores estão pedindo alguns esclarecimentos sobre a vacinação de crianças e adolescentes, porque o Ministério da Saúde, vocês vão lembrar que há alguns dias atrás, tinha dito que não iria vacinar crianças e adolescentes, alegando falta de estudos nessa faixa etária da população, mas nós tivemos oportunidade de avisar aqui no nosso programa que este limite de idade estava mais para justificar a falta de vacina para todos do que de verdade uma preocupação com o estudo. E assim se mostrou, porque depois de tantas críticas recebidas, o Ministério da Saúde voltou atrás e disse que iria vacinar as crianças em idade escolar. Então, a CPI está querendo saber como ficará, né, esta questão das vacinas das crianças em idade escolar por todo o Brasil, e quer saber também
como está o programa de vacinação para 2022. Pois o senador Otto lembrou que as vacinas que nós tomamos têm uma validade de 6 a 8 meses, ou de 6 a 10 meses, deixa eu confirmar, não, é de 6 a 8 mesmo. De 6 a 8 meses, que então os primeiros brasileiros que foram vacinados já teriam que tomar mais uma dose em janeiro de 2022. E antes de encerrar a CPI quer saber como está essa programação para o ano que vem, para que nós não tenhamos novamente os mesmos problemas que fizeram com que a CPI da Covid fosse aberta. Em relação, né, a estas, né, cobranças dos senadores para o Ministério da Saúde, o senador Aziz destacou que o governo federal, o Ministério da Saúde, precisa adequar o Sistema Único de Saúde, o SUS, porque muitos que sobreviveram ao coronavírus apresentam hoje sequelas que nós não sabemos se serão passageiras ou perdurarão por toda a existência destes pacientes. Sequelas estas que vão desde problemas neurológicos, problemas mentais, até fisiológicos, problemas cardíacos. Então a CPI quer saber como ficará o atendimento para estes pacientes que apresentam já hoje sequelas por conta do coronavírus. São pacientes que precisam de um atendimento diferenciado no SUS, no Sistema Único de Saúde. O senador Aziz também lembrou da necessidade da duplicação das plantas da Fiocruz e do Butantan, onde são fabricadas as vacinas, porque o tamanho destes institutos limitou a produção de vacinas para nós neste ano. Havia a possibilidade de maior produção desde que houvesse mais prédios e mais equipamentos nestes novos prédios para que se pudesse fazer uma produção que desse conta de uma parcela maior da população mais rapidamente. E aí, então, veio o depoimento do Rebelo. O Paulo Roberto inicia, então, sua apresentação se solidarizando com todos os parentes das vítimas fatais do coronavírus. Agradeceu a oportunidade e o trabalho dos senadores da CPI na descoberta e no levantamento de dados que justificassem um número tão grande de mortos de brasileiros nesta pandemia. Mencionou, né, que a CPI levantou estas irregularidades no trato da pandemia, que se ela não tivesse sido instaurada, talvez nós não tivéssemos descoberto tantas irregularidades em contratos com insumos e vacinação. Em seu pronunciamento, Rebelo disse que a ANS não tinha competência
para suspender experimentos, numa clara menção ao que foi denunciado sobre a Prevent Senior na semana passada e retrasada, né? Então a ANS, mesmo sabedora, né, de tudo o que estava acontecendo na Prevent Senior, não podia fazer nada em relação a isso, porque a ANS parte do princípio da liberdade dos médicos, que quem deveria ter tomado uma postura frente aos crimes que estavam sendo denunciados eram os conselhos de medicina, tanto o federal quanto o regional. Disse que a ANS só intervém nos casos em que as medicações comprovadamente pela ciência causam males à saúde de quem os toma. Então, apenas provar a ineficácia de um medicamento não autoriza a ANS a proibir este medicamento, o uso deste medicamento por algum médico. A ANS só pode proibir um médico de usar um determinado medicamento se este medicamento for provado que, sendo usado fora da sua bula, ou seja, para o que foi feito, causa algum sintoma grave em pacientes. Aí sim ela pode atuar, né? O senador Otto não aceitou muito bem as respostas que o Rebelo deu em relação ao tratamento precoce, né? Que cada hora aparece com um nome, tratamento precoce, tratamento inicial e por aí vai. O senador Otto não aceitou muito a resposta do Rebelo, mas o senador Randolph Rodrigues entrou na conversa e aí conseguiu colocar um pouquinho de paz naquele coraçãozinho do senador Otto, que bate apressado quando se fala das mortes da Covid, né? O Renan anunciou, o senador Renan, a aprovação pelo Senado da criação de um monumento em memória a todas as vítimas do coronavírus. Eu vou depois buscar mais informações sobre este monumento, mas parece que a ideia, né, que está por trás da construção deste monumento é muito bacana, em termos de nunca mais esquecermos o que passamos nesta pandemia, né? O senador Randolph comunicou a nós que o Marcos Tolentino, o Facuri, o Trento e o Alan dos Santos foram elevados a investigados na CPI. Antes eles tinham sido chamados como testemunhas, né? Agora eles foram elevados ao patamar de investigados pela CPI. O Randolph também noticiou que os dois sócios majoritários da empresa que foi ouvida ontem, como que é o nome mesmo? VTC Log. Lembram-se, né, que quem foi representar os sócios no depoimento à CPI ontem foi o sócio minoritário, o Raimundo Nonato, e que os outros dois sócios, que são majoritários, alegaram problemas de saúde para não comparecerem. Pois hoje o senador Randolph ficou sabendo que a VTC Log
também possui investimentos em offshores fora do nosso país, lá nas Ilhas Virgens, né? Então, bobos somos nós, trabalhadores, que vendemos nossa força de trabalho valiosa por um salário mínimo e quase pedimos desculpa pelos penduricalhos que vêm junto com o pagamento deste salário registrado em carteira. Enquanto nós estamos aí comendo arroz quebrado, né, pegando osso, com sinais de apodrecimento para comermos, este povo, com o nosso dinheiro, está enchendo as offshores fora do nosso país com as suas previdências, pensões para as suas aposentadorias, muito provavelmente com passeios lindíssimos pela Europa. Então, não é à toa que a VTC Log tem a VTC Tour, né? Porque assim, afinal de contas, já fica tudo garantido, né? Já coloca ali as passagens aéreas, os roteiros que vão utilizar nas suas aposentadorias. E nós, se quisermos ter uma aposentadoria decente, temos que ir para a rua e ficar brigando contra quem fala que nós vamos quebrar o país. Porque somos nós, trabalhadores, que quebramos o país e não a elite, que ao invés de investir o dinheiro que ganham, o lucro que tem sobre a nossa mão de obra, investirem aqui no Brasil, mandam o dinheiro para fora do país para poderem ganhar ainda mais com a desvalorização do real e a valorização do dólar. Bom, hoje, né, falamos bastante, demos dicas culturais, acompanhem aí a minissérie de espionagem que estará nos melhores jornais do nosso país a partir de amanhã. E amanhã, de novo, você tem encontro comigo, às 17h15, aqui na TV e rádio Lula na Veia. Tchau, até amanhã.